Então, senhoras e senhores, boa noite. É muito bom vê-los aqui, é muito bom estar aqui também. É com imensa alegria que a gente dá boas-vindas a todos vocês nessa noite tão especial. Considerando a importância da harmonia aqui no ambiente, a gente pede a gentileza que todos mantenham os telefones celulares desligados ou então configurados no modo silencioso. Antes de darmos início, convém informar que esse local tem saídas de emergência, tem tanto a entrada, por onde vocês todos vieram, mas também tem essa saída aqui, à minha direita, à esquerda de vocês. Informamos que existe também uma banca de livros instalada na entrada do recinto, onde estão expostos para venda os livros psicografados pelo nosso querido e bem-vindo Raul Teixeira e também os livros de autoria do conferencista dessa noite, o senhor Alessandro Viana. Ambos já autografaram e depois da conferência continuarão autografando essas obras na livraria, ao lado da livraria. A nossa mesa de honra é composta pelos seguintes convidados: Claudemir Desto, presidente da União Regional Espírita, 10ª Região, sediada em Cascavel. Adriano Lino Greca, primeiro vice-presidente da Federação Espírita do Paraná. O médium e orador espírita, Raul Teixeira. O médium, aliás, o conferencista dessa noite, então, Alessandro Viana Vieira de Paula. Sebastião Júlio Coelho, que é o presidente da Sociedade Espírita Amor e Caridade, que nos recebe nessa noite. E nós registramos também a presença de Danilo Arruda da Luz, que é o segundo vice-presidente da Federação Espírita do Paraná. Também do senhor Adorinan Siqueira, que é presidente da União Regional Espírita, 17ª Região, com sede em Palotina. E ainda dos conselheiros da Federação Espírita do Paraná: Leanes Chuchuli e Vânia Maria de Souza. Eu me chamo Luiz Raab e sou colaborador da União Regional Espírita 10ª Região. A gente convida agora o primeiro vice-presidente da Federação Espírita do Paraná, senhor Adriano Lino Greca, para fazer uma homenagem e também falar um pouco da história do médium José Raul Teixeira. Nós gostaríamos, em primeiro lugar, de dar as boas-vindas a todos e registrar aqui a ausência do nosso presidente, Luiz Henrique da Silva, mas trazendo o abraço que ele envia ao movimento espírita de Cascavel. Nós estamos muito felizes porque estamos realizando esta conferência espírita hoje com a presença de Alessandro Viana Vieira de Paula, o conferencista, que é autor de 2 livros. O primeiro deles, Jesus, o Celeste Amigo, editado pela editora Frater, e Simples e Complexos, visão espírita de temas diversos, parentes com problemas morais, apontamentos espíritas sobre a barriga de aluguel, a evolução no espírito no reino animal, a visão espírita da homossexualidade, mortes violentas. Realmente temas simples e outros complexos. Alessandro é, como muitos de nós, um grande admirador da obra de Raul Teixeira, das suas 35 obras psicografadas. As tem estudado profundamente e tem colaborado, porque as suas obras, editadas pela Frater, também o recurso advindo das vendas das obras de Alessandro, são também direcionadas à manutenção de toda essa obra social que nós acabamos de assistir aqui. Alessandro será, logo mais, apresentado oficialmente, mas nós já fazemos esse registro da nossa gratidão por ele estar aqui conosco, não só estar hoje aqui em Cascavel, mas por estar fazendo parte de uma jornada doutrinária que se iniciou ontem na cidade de Foz do Iguaçu. Aqui estamos hoje, amanhã estaremos em Cascavel, é só para ver se vocês estão atentos. Amanhã estaremos em Guarapuava
E encerramos a jornada doutrinária domingo em Curitiba. Então, Alessandro, muito obrigado, em nome do Movimento Espírita do Paraná, pela sua presença aqui conosco. Mas nós queríamos também registrar a nossa alegria e a nossa satisfação por termos conosco José Raul Teixeira. Natural da cidade de Niterói, Raul Teixeira é licenciado em Física, mestre e doutor em Educação, professor aposentado da Universidade Federal Fluminense, é um dos fundadores da Sociedade Espírita Fraternidade, a SEF, localizada em Niterói. A fundação da SEF se deu no ano de 1980. A instituição mantém uma obra de assistência social espírita, denominada Remanso Fraterno, esse trabalho maravilhoso que todos nós pudemos conhecer um pouco mais no dia de hoje. Atendendo crianças e suas famílias socialmente carentes, apoiando-as no seu soerguimento material, mas sobretudo espiritual. Como conferencista, Raul Teixeira é conhecido em todos os cantos do Brasil e também em 45 países por onde já passou levando a mensagem da doutrina espírita. Serviu como médium na recepção de 35 livros, todos publicados pela editora Frater. Mas nós queremos dizer, especialmente hoje a Raul, que vem ao Paraná desde 1974, portanto, há 40 anos, trazendo a sua orientação segura. Através da mediunidade de Raul, por exemplo, nós tivemos as sugestões de temas dos encontros estaduais de juventudes espíritas, que alguns que aqui estão hoje puderam participar. Tivemos o primeiro encontro estadual de coordenadores de juventudes espíritas, coordenado por Raul. Não coordenou apenas o primeiro, outros também, mas foi quem sugeriu. Raul esteve nos encontros chamados Encontro Espírita do Interior, nas conferências estaduais, em todas elas, nos encontros de trabalhadores, os Entradesp, sempre orientando o nosso movimento espírita, os trabalhadores do movimento espírita, de tal forma que é possível dizer que o movimento espírita no Paraná não seria o que é hoje, sem a colaboração, a participação e a orientação segura do nosso Raul. Raul também gravou o programa televisivo produzido pela Federação Espírita do Paraná, Vida e Valores. Muito produziu. E desde 15 de novembro de 2011, ingressou num período diferente, mas sem nunca deixar de atender os nossos pedidos, mas agora em condição muito especial. É, portanto, com muita alegria que nós recebemos você aqui, Raul, e gostaríamos, se vocês concordarem, de homenageá-lo singelamente com uma salva de palmas. Muito obrigado a todos, um bom evento para todos nós.
E a gente é agraciado não só pela presença do Raul Teixeira. Para fazer a prece inicial dessa noite, a gente convida então o nosso homenageado, José Raul Teixeira. Jesus, bom mestre, eis a sua presença entre nós. Tu és sol, tu és a chuva para verdecer a terra. Meu Jesus, o mundo precisa de Ti. As famílias precisam de Ti. E o nosso coração também. Muito obrigado, Jesus. Pedimos um olhar seu para o Brasil, da terra, pedimos, Jesus, pedimos a Tua graça, pois não somos os cristãos que Tu esperas. Jesus, ampara-nos, ampara o Brasil, ampara as famílias. Muito obrigado, Jesus. Assim seja. E para apresentar o conferencista da noite, convidamos o presidente da 10ª União Regional Espírita, senhor Claudemir Desto. Boa noite a todos. Antes de falar do Alessandro, quero externar aqui, em nome de todos os espíritas da região oeste do Paraná, o nosso carinho, nossa gratidão por ter Raul entre nós. Talvez, se nós perguntarmos aqui, muita gente tem histórias relacionadas com Raul. Eu, em especial, sou um grande devedor. Por isso, tenho um carinho todo especial pelo nosso querido amigo, porque num momento especial de minha vida, há 30 anos, foi a orientação segura e amorosa dele que me ajudou. E o Adriano nos falou que o Raul é mestre e doutor em educação. E o Raul educa sempre, pensava eu. Quando ele abre a boca para proferir as suas conferências, ele nos ensina. Quando ele canaliza as mensagens tão profundas, tão belas do mundo espiritual, através da mediunidade, ele nos ensina. Quando ele trabalha na assistência social,
Ele nos ensina. E quando ele viaja por esse Brasil, nas condições que se encontra agora, mais uma vez, ele nos ensina. É um exemplo a ser seguido. Que Jesus abençoe esse Espírito iluminador que está entre nós. Poderíamos entregar-lhe uma placa de prata com palavras escritas, mas a placa passa porque a matéria está sujeita às transformações. Mas daqui a milênios, quando formos espíritos de luz, fizermos uma regressão de memória, encontraremos na nossa história a passagem dessa criatura em nossa vida. Essa é a homenagem que nós prestamos a você, Raul. Você está gravado na mente de todos nós e ficará sempre. Muito obrigado. O nosso conferencista desta noite é o Alessandro Viana Vieira de Paula. Nasceu em 30 de novembro de 1972, na cidade de Itapetininga, São Paulo, onde vinculou-se ao Espiritismo desde a mocidade. É palestrante espírita há 15 anos e já escreveu dezenas de artigos espíritas, alguns publicados na revista Reformador, que é editada pela Federação Espírita Brasileira. Integra o programa de rádio espírita O Terceiro Milênio, na referida cidade. Há mais de 17 anos está vinculado, ou melhor, integra o programa há mais de 17 anos. Está vinculado ao Centro Espírita Allan Kardec, fazendo parte da diretoria executiva, também atua há mais de 20 anos no atendimento fraterno. É autor dos livros Jesus, o Celeste Amigo e Simples e Complexos, como o Adriano mostrou aqui, ambos lançados pela editora Frater. E toda a renda desses recursos, desses livros, são revertidas para o Remanso Fraterno. Na vida profissional, é magistrado no estado de São Paulo desde o ano de 1998. Faz parte da ABRAME, a Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas. Na sua vida familiar, ele é casado e tem 3 filhos. E é uma alegria muito grande receber esse trabalhador que está, desde o ano passado, fazendo conferências no estado do Paraná, e nós temos a honra de recebê-lo em Cascavel. Bem-vindo, Alessandro. Boa noite a todos. É uma alegria estarmos nesta noite tão especial em Cascavel. A Federação Espírita do Paraná tem nos proporcionado uma alegria imensa, porque já há 2 ou 3 anos nós temos feito palestras em cidades aqui no Paraná. E eu lembro que quando o Raul nos falava que sente o Paraná como a sua segunda casa, hoje nós começamos a entender o motivo, porque de fato a acolhida para a minha pessoa aqui no Paraná tem sido com muita alegria. Os amigos que tenho feito no estado do Paraná ao longo desses anos, realmente são amigos que já marcam as nossas vidas. Participar dessa jornada doutrinária em comemoração aos 112 anos da Federação Espírita do Paraná é para mim uma alegria imensa. Ver o Raul próximo dos amigos do seu coração aqui no estado do Paraná, ali no autógrafo, cumprimentando, lembrando. É impressionante a memória do Raul, que quando viajávamos para Foz, aqui para Cascavel, o Raul ia lembrando de fatos, amigos, situações de há 40, 30, 20 anos atrás, lembrando de detalhes, nomes. E agora nós vemos muitas dessas pessoas que Raul falava, ali próximo a ele, abraçando, cumprimentando, realmente enche o nosso coração de muita emoção. Emoção que nós manteremos esta noite, durante 60 minutos, aproximadamente, porque ainda temos muito a falar a respeito da terceira obra da codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo. Se ano que vem comemoramos 150 anos da obra O Céu e o Inferno, ainda estamos nas últimas semanas do ano 2014. Portanto, ainda estamos sob a vigência
da data comemorativa de 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma obra que sempre nos permitirá reflexões e aprendizados profundos a respeito da vida de Jesus. Como Raul, na prece inicial, bem falou, a humanidade está carente do Cristo. Lembro-me do nosso querido Haroldo narrando um episódio de Chico Xavier, quando o Chico recebeu uma homenagem na cidade de Belo Horizonte, numa casa espírita. Quando ele foi anunciado, recebeu um aplauso imenso, e com a sua humildade genuína, ele pôde falar que aqueles aplausos, ele entendia que não eram para ele, mas era a saudade que a humanidade tem de Jesus. E nós vivemos esse período de uma profunda saudade de Jesus. E o Evangelho segundo o Espiritismo é esta obra que nos permite esta viagem especial àquela época do Cristo. Allan Kardec, na introdução da obra, terá a oportunidade de registrar que o Evangelho segundo o Espiritismo se debruçaria a respeito dos ensinos morais de Jesus. Porque os ensinos morais de Jesus unem os corações da criatura humana. Quando nós falamos de sentimento, de virtude, de amor, de tolerância, de fraternidade, é uma linguagem universal que aproxima todas as religiões e todas as criaturas humanas em torno desse ideal maior que nós tanto necessitamos para nossas vidas. Dirá Allan Kardec ainda na introdução da obra que coube ao Evangelho desenvolver com mais intensidade os tópicos religiosos que estão exarados em O Livro dos Espíritos. Como nós sabemos, o Livro dos Espíritos será o responsável pelas 4 obras por vindouras, porque as obras por vindouras da codificação são desdobramentos do Livro dos Espíritos. Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno, a Gênese. Então ali no Evangelho, nos seus 28 capítulos, vamos ver temáticas tão especiais que dizem respeito ao nosso cotidiano. Porque quando falamos de Jesus, quando falamos do sentimento, nós estamos falando do nosso dia a dia. Nós estamos falando daquilo que nós pensamos, daquilo que nós vibramos, daquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Na convivência com o próximo, na convivência conosco, na convivência com a vida. Na introdução da obra, nós temos ali uma mensagem do Espírito de verdade. Este Espírito responsável pela vinda da doutrina espírita à Terra. E ele terá a oportunidade de registrar, por conta deste período da nova era que o Espiritismo inaugurou na Terra, o Espírito de verdade dirá: são chegados os tempos em que todas as coisas deverão ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas. Homens, nós vos convidamos a participar do divino concerto, concerto com C, que expressa musicalidade, harmonia, equilíbrio. E quando li esta mensagem do Espírito de Verdade, recordo-me de uma lição da nossa querida Joana de Ângeles, na obra Ilumina-te, quando ela falará a respeito da musicalidade dos ensinos de Jesus. Os ensinos do Cristo são de uma musicalidade incomparável. Quando nós buscamos os 4 evangelistas, e lá vamos entendendo aquela epopeia do Cristo, nós vamos perceber que realmente a voz, a mão, a presença do Cristo produz uma musicalidade em nossas vidas, em nossas almas, que é impressionante. Dirá o Espírito Amélia Rodrigues, a quem nós homenageamos na nossa primeira obra, de forma modesta, Jesus, o Celeste Amigo, que ninguém ficava indiferente à presença do Nazareno. Jesus tinha um magnetismo, uma vibração realmente incomum, especial, inigualável. Todas as pessoas que se aproximavam de Jesus não ficavam indiferentes à sua presença. Uns amavam-no de plano, outros seriam capazes de dar a sua vida pelo Cristo, pelo cristianismo naqueles momentos. E outros, dirá ela, ainda pigmeus morais,
não entendendo a profundidade do ensino de Jesus, fizeram de tudo para derrubá-lo. Obviamente, sem conseguir, porque aí temos a sua mensagem há 2000 anos, iluminando o educandário terrestre, do qual nós fazemos parte nesse processo da evolução. Quando se aproxima datas religiosas na Terra, como por exemplo a Páscoa, Corpus Christi, nós vemos que muitos perdem-se no Evangelho discutindo questões secundárias. Aonde estará o corpo do Cristo, o Santo Sudário e outras questões mais. Quando na verdade o ensino de Jesus é de uma musicalidade, de uma simplicidade incomparável. Chegou a hora que a criatura humana tem que restabelecer, como diz o Espírito de Verdade, os ensinos que Jesus nos ensinou. Está lá no Livro dos Espíritos, logo após aquela questão famosa, 625. Qual é o modelo e guia que Deus ofertou ao mundo? Vede Jesus. E nas duas perguntas subsequentes, Allan Kardec terá a oportunidade de explorar esse tema e falar: se no cristianismo estão todas as verdades, tudo aquilo que a Terra precisa, qual é o sentido da vinda da veneranda doutrina espírita? E os espíritos dirão que a doutrina espírita agora veio no momento especial, quando o pensamento da criatura humana já tinha condições de penetrar com mais profundidade as questões morais da vida e as questões morais do Evangelho. Caberia à doutrina espírita reviver, revigorar o cristianismo, trazer com linguagens mais claras, mais profundas, desenvolvendo a ideia que o Cristo trouxe àquela época. Então, para nós é uma alegria imensa ter a veneranda doutrina espírita perfumando as páginas da nossa vida. Para nós, esta noite, é uma alegria evocar a data comemorativa dos 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, cuja introdução, trouxemos aqui pequenos apontamentos, é de uma grandiosidade incomparável. Não teríamos condições, em 60 minutos, de tratar de toda a obra, nem o dia todo, nem um mês inteiro, nós teríamos condições de esgotar tudo aquilo que está no Evangelho. Mas nesta noite nós gostaríamos de trazer para as nossas reflexões, para as nossas avaliações, o capítulo 15º do Evangelho. Fora da caridade não há salvação. Junto com o capítulo 15, naturalmente porque é um tema afim, conjugado, também falaremos do capítulo 11º, amar ao próximo como a si mesmo. Porque por mais que falemos da caridade, nós sempre teremos algo a mais a interpretar, a entender, a trazer para as nossas vidas a respeito da caridade, que significa amor em ação. O capítulo 15º é um capítulo curto, tem 3 ou 4 lições: a parábola do bom samaritano, a caridade segundo entendia Paulo, e uma mensagem de Paulo ao final do capítulo, trazendo-nos alguns apontamentos relevantes a respeito da caridade. Allan Kardec foi de uma sabedoria incomparável ao tratar da temática fora da caridade e não a salvação, que hoje é lema da doutrina espírita. Portanto, por sermos espíritas, é um lema também das nossas vidas. Caridade, como veremos, não se resume apenas a uma vez por semana visitar esta ou aquela entidade assistencial, mandar recursos econômicos para esta ou aquela entidade assistencial. É caridade também. Mas nós vamos entendendo que caridade, segundo entendia Jesus, é um modus vivendi, é um estilo de vida, é o nosso espírito fraternal disposto a socorrer a todos, a qualquer momento e em qualquer circunstância. Razão pela qual o nosso querido codificador foi muito feliz ao inaugurar o capítulo Fora da Caridade não há Salvação, com a parábola do bom samaritano, que por mais que leiamos essa parábola, sempre nos trará convites profundos, porque vamos nos identificar num ou dado momento da nossa vida com os personagens que estão nessa parábola. E eu permito-me, ao falar dessa parábola, a fazer um registro, até por lealdade, que nós traremos aqui alguns comentários pautados
nos ensinamentos do nosso querido Haroldo Dutra. Porque o Haroldo Dutra Dias é um desses trabalhadores da doutrina, trabalhador incansável, estudioso do judaísmo, do evangelho, e ele nas suas pregações tem tornado o evangelho de Jesus ainda mais belo, porque nós passamos a entender algumas passagens, algumas circunstâncias de acordo com a cultura da época, o judaísmo. E nós lembramos que, conforme nos fala o Haroldo, temos que, ao entender uma parábola, procurar também saber o seu contexto. Jesus estava chegando a época da Páscoa, e como todo judeu, havia o interesse de ir a Jerusalém na grande festividade da Páscoa. Era muito natural que um judeu fosse a Jerusalém na época da Páscoa. Jerusalém tinha em torno de 100 mil habitantes, mas na época da Páscoa, ali estavam 1 milhão de pessoas. E quando Jesus diz aos discípulos, desejo ir a Jerusalém, nenhum dos discípulos estranharam. Mas Jesus fala algo interessante. Contudo, desejo passar pela Samaria. A Samaria era um caminho mais perigoso e mais longo para se chegar a Jerusalém. Mas os discípulos se acostumaram, convivendo com essa doce alma do Cristo, a não questioná-lo. E foram. E como também era comum, alguns discípulos iam adiante para preparar hospedagem. João e alguns foram adiante. E Jesus então inicia a sua viagem até a Samaria. Quando chegam a Samaria, João vem até Jesus e diz: Mestre, nós procuramos, mas ninguém quis nos dar hospedagem. E havia uma tradição no Oriente que todo judeu que estava em peregrinação, e eles estavam porque iam à festa de Páscoa em Jerusalém, havia quase que uma obrigação moral de dar hospedagem aos peregrinos. E havia uma punição. Aquele que não desse hospedagem aos peregrinos, conta-se que um raio do céu cairia sobre a pessoa e a queimaria. Quando Jesus chega e João diz: Mestre, não nos quiseram dar pouso, João pergunta a Jesus: quer que eu peça ao Pai do céu que o fogo do céu caia sobre eles, samaritanos? E Jesus já educa. O Filho do Homem não veio para destruir vidas, mas veio para salvá-las. E eles então prosseguem exaustos a viagem, porque a Samaria, nessa oportunidade, não deu repouso a eles. Chegam exaustos a Jerusalém, famintos. E assim que Jesus adentra Jerusalém, um doutor da lei chega até ele e pergunta: Mestre, como faço para herdar a vida eterna? Todos nós já herdamos a vida eterna, a partir do momento que somos criados por Deus. Herdar a vida eterna significa estar em paz. Para alguns judeus, cumprir os mandamentos. E o doutor da lei questiona Jesus. E Jesus então pergunta a ele: o que está escrito na lei? E Jesus faz uma pergunta mais interessante: como a lês? Jesus queria saber como o doutor da lei interpretava o texto, as escrituras. E o doutor da lei responde: amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Faze isso e viverá, herdará a vida eterna em paz, cumprirá os mandamentos. Mas daí o doutor da lei faz uma pergunta: mas quem é o meu próximo? E Jesus então responde a ele a parábola do bom samaritano, que aqui sinteticamente, certamente a maioria ou todos conhecem, que descia de Jerusalém a Jericó, um indivíduo que não foi identificado, o único não identificado na parábola, e na estrada foi assaltado por ladrões, que o espancaram, despojaram dos seus bens e o deixaram inconsciente. Vinha pelo mesmo caminho, portanto descia de Jerusalém a Jericó. Um sacerdote observou, passou de largo e não ajudou. Vinha pelo mesmo caminho de Jerusalém a Jericó um levita, também uma autoridade religiosa. Olhou, passou de largo e não ajudou. Ia de viagem, não descia de Jerusalém, ia de viagem, um samaritano, até porque os samaritanos não iam a Jerusalém por conta do ranço que havia entre os judeus e os samaritanos. Ia de viagem um samaritano,
porque ao ver a pessoa caída, moveu-se de compaixão e a socorreu. Parou, passou azeite e vinho em suas feridas, colocou em seu animal, levou a uma hospedagem e no dia seguinte prosseguiu a sua viagem, dizendo ao dono da estalagem: aqui estão 2 moedas, se houver mais gasto, na volta eu pagarei. E aí Jesus pergunta para o doutor da lei, invertendo a perspectiva da pergunta: qual dos 3 foi o próximo daquele que estava caído? Notem a pedagogia de Jesus. Quem foi o próximo do que estava caído? Não. Quem foi o próximo dos 3 que passaram pela estrada? E o doutor da lei, judeu, essa animosidade com o samaritano, nem coragem de dizer samaritano teve. Aquele que teve misericórdia para com ele, vai e faz o mesmo. É uma das parábolas que particularmente mais me emociona, dada a sua profundidade. Nós vamos perceber que ali há muitas sutilezas a serem observadas por nós nesta noite. Nós vamos saber com o nosso querido Haroldo que a pergunta do doutor da lei, quem é meu próximo, tem um sentido. Tem um sentido. Porque para os judeus, quando o doutor da lei fala amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e ao próximo como a si mesmo, os judeus conheciam, porque estavam nas Escrituras, estavam na Torá, no Pentateuco de Moisés, em Deuteronômio e Levítico. E eles sabiam muito bem o que significava a primeira parte, amar a Deus de todo o teu coração, dirá Haroldo. Para os judeus, o coração é a sede não só do sentimento, mas também da inteligência. E que amar a Deus de todo o coração significa então dar unidade ao coração, movimentar intelecto e sentimento a favor do bem, a favor de Deus. Amar a Deus de toda a tua alma. A alma para os judeus simbolizam a união do corpo e do espírito. Então não nem só o corpo, nem só o espírito, a junção. Então nós amamos a Deus com toda a nossa alma, quando através de gestos concretos nós demonstramos esse amor. Amar a Deus de todas as tuas forças, para o judeu significa colocar tudo o que ele tem, todos os bens, a serviço do bem, a serviço de Deus. E isso os judeus sabiam. Desde crianças, quando eles começavam a frequentar as sinagogas, todos os sábados lá estavam os judeus das sinagogas, durante o dia cantavam, recitavam as Escrituras. Então essa primeira parte do mandamento, não havia para o judeu nenhuma dúvida, mas a segunda parte havia, amar ao próximo como a si mesmo. Porque havia 2 correntes no judaísmo. A corrente majoritária dizia que judeu só ajuda judeu. O próximo do judeu é o próprio judeu. Judeu, nesse entendimento majoritário, não ajudava o grego, não ajudava o romano. Esse era o entendimento majoritário. Havia um entendimento minoritário, desenvolvido por Hilel, avô de Gamaliel, que foi o mestre de Paulo, na obra Paulo e Estevão, como nós sabemos. E Hilel defendia a ideia de que o próximo são todos, independentemente de etnia, de raça, não há qualquer divisão, porque Abraão, o patriarca, teria recebido forasteiros de outras terras. Então o próximo seria qualquer pessoa que necessitasse de nós. Mas era um entendimento minoritário. Então quando o doutor da lei pergunta a Jesus, quem é o próximo? Quem é o meu próximo? Ele queria saber de qual teoria, de qual corrente, qual entendimento Jesus partilhava. E Jesus então conta a parábola do bom samaritano, deixando claro ao doutor da lei, a contragosto dele, que o nosso próximo não independe de etnia, de raça, de qualquer tipo de divisão, porque Jesus elaborou a parábola do bom samaritano, ali colocando um samaritano ajudando o outro. Quando lemos e meditamos sobre essa passagem, associando com a temática da caridade, nós vamos perceber que a parábola nos ensina essa impessoalidade da caridade. Percebam que o sacerdote que passou ali pela estrada, muitas vezes nós temos um pouco de sacerdote na nossa vida, nessa passagem da parábola.
Porque o sacerdote vinha de Jerusalém a Jericó, ou seja, presume-se que havia participado da festividade de Páscoa. Essa era a intenção de Jesus ao narrar a parábola. E ele mesmo, após participar de uma festividade de natureza religiosa, foi capaz de passar por uma estrada, ver uma pessoa em sofrimento e não ajudar. Porque o sacerdote teve dúvidas. Porque a pessoa estava caída e inconsciente. Então ele não tinha como saber se era um judeu ou se era um forasteiro. Porque todos tinham, em tese, a marca queimada pelo sol. Como a pessoa estava inconsciente, não dava para verificar o sotaque, não dava para conversar. Então o sacerdote ficou em dúvida: é um judeu ou não? Está vivo ou está morto? E para o judeu, tocar numa pessoa morta, o indivíduo tornava-se impuro. E para adquirir a pureza, tinha que se submeter a um ritual dos mais complexos e difíceis. Então o sacerdote teve dúvida: é judeu ou não? Está vivo ou está morto? E na dúvida, ele passou de largo e não ajudou. Muitas vezes no nosso dia a dia nós somos assim. Nós nos deparamos com pessoas caídas, desvalidas, feridentos da alma e do corpo, e nós ainda paramos para pensar: ajudo ou não ajudo? Isso ainda é sinal de que a caridade não é um modus vivendi. Porque se fosse um estilo de vida, nós sequer parávamos para pensar. Mas estamos em treinamento, estamos em aprendizagem. Dirá Joana de Ângeles na obra Garimpo de Amor, que nós estamos aí desenvolvendo, treinando o amor. Treinando o amor. Se temos dúvida, já avançamos, porque mais atrasados, sequer parávamos para considerar se deveríamos socorrer ou não aquela pessoa. Passávamos pela vala da indiferença, da omissão. Hoje muitos de nós paramos para pensar, mas já é o momento de nós eliminarmos essa dúvida e não mais pensarmos se socorremos ou não o próximo. Chico era de uma caridade espontânea, natural, não pensava se ajudava ou não. Há aquele episódio que Chico, apressado, correndo para o trabalho, e uma mulher o chama, e ele olha para o relógio, um pouco atrasado, mas ele foi capaz, não titubeou, parou, foi atender a pessoa que havia recebido uma receita do Dr. Bezerra de Menezes e não estava entendendo a letra. Chico, olha esta receita aqui. O Chico leu, explicou a ela e saiu correndo novamente. E Emmanuel disse a ele: olha para trás. E da boca da mulher saía pétalas, luz, em direção ao Chico. E Emmanuel diz: imagina o que estaria saindo da boca dela se você não tivesse parado para ajudar. E muitas vezes nós somos assim. Eu mesmo, eu tenho lá em Itapetininga, nós guardamos no carro, às vezes um leite, um mantimento, roupa, que às vezes passando vemos essas pessoas que perambulam pela rua, trabalham com reciclagem, e nós temos a tendência a ajudar. Mas quantas vezes eu, indo para o trabalho, para um compromisso apressado, olho, passo, a hora que eu vejo a pessoa já ficou lá atrás, e aí eu diminuo a velocidade, paro, não paro, paro, não paro, paro, não paro, não paro. E daí a gente vai chegar ao fora e aquilo começa depois a incomodar a nossa consciência. Porque depois que nós conhecemos Jesus, a nossa consciência já passa a exigir mais de nós. Nós muitas vezes então somos capazes de não ajudar. Muitas vezes nós somos capazes de sair do templo religioso, da casa espírita, ou do templo religioso que frequentamos. Somos capazes de sair, encontrar um bêbado caído, encontrar uma pessoa faminta e fingir que não vemos. Quantas vezes a gente anda na rua e do outro lado da calçada a gente vê uma pessoa alcoolizada, perturbada, carente de socorro, a gente desvia o olhar para que as pessoas pensem que nós não vemos, mas nós vemos. Então ainda em nós vige a dúvida do socorrer ou não socorrer. Esta foi a falha do sacerdote. Muitas vezes nós somos capazes de sair do templo religioso, chegar em nossas casas, a nossa mulher, o nosso marido, os nossos filhos, nossos irmãos: olha, estou precisando conversar com você, estou com uma dificuldade, estou com um problema. Hoje não, acabei de chegar do centro, estou cansado, preciso descansar, que amanhã a vida prossegue. No final de semana nós conversamos. Então notem que ainda nós trazemos esta dubiedade dentro de nós, sabendo da caridade, e muitas vezes nós deixamos para uma outra oportunidade. O seu Alexandre Neri foi um grande trabalhador do movimento espírita de Itapetininga, a cidade onde nasci e estou trabalhando. E meu pai,
conta-nos que o senhor Alexandre uma vez disse a ele, porque é muito comum aqueles espíritas que trabalham às vezes com atendimento fraterno, que fazem parte da diretoria, que são voluntários da casa, às vezes as pessoas ligam na nossa casa pedindo um conselho, um socorro, estão passando por um problema. E às vezes meu pai disse que ligavam altas horas da noite, 10h30, 11 horas, não, amanhã nós conversamos. É muito tarde agora. E o senhor Alexandre disse uma frase que eu jamais esquecerei. Fala, Ivan, nunca deixe de socorrer uma pessoa, seja a circunstância que for, a hora que seja, porque muitas vezes essa pessoa está à beira do suicídio, e o dia seguinte poderá ser tarde demais para ela. Então, particularmente, é uma frase que tenho meditado para que nós possamos estar atentos a este socorro. Socorro, caridade, que muitas vezes não se resume apenas ao dar o dinheiro. Porque encontraremos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13º, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, uma mensagem também que nos remete diretamente à questão da caridade. Caridade material e caridade moral. Quem é de nós que não pode dar um pouco de atenção, um ombro, um aperto de mão, um sorriso, uma prece, uma boa vibração? Mas nós vivemos neste mundo corrido dos dias atuais. O samaritano, que é ali o verdadeiro herói da parábola, que foi capaz de parar a sua viagem, porque ele ia de viagem. Trazendo essa expressão ia de viagem para os nossos dias atuais, nós podemos interpretar da seguinte maneira: muitos de nós estamos na correria da vida moderna e não somos capazes de fazer uma pausa de alguns segundos ou alguns minutos para socorrer as pessoas, para doar um pouco do nosso tempo, seja a caridade material, seja a caridade moral. O samaritano ia de viagem, certamente tinha um compromisso, presume-se, e ele foi capaz de parar, tratar com carinho aquela pessoa, cuidar das suas feridas, levar para a estalagem, pernoitar e prosseguir no dia seguinte. E muitos de nós somos absorvidos pela rotina, pela correria da vida moderna, e vamos deixando caridade em segundo plano. Dirá Joana de Ângeles que a rotina é ferrugem nas engrenagens da alma. Então muitas vezes nós somos aprisionados por essa rotina, por essa agitação da vida moderna, e não somos capazes de parar um pouco para ajudar o próximo. Muitas vezes no nosso trabalho, falamos em casa, muitas vezes o próximo está na nossa casa, aquele parente revoltado, o parente rebelde, o parente depressivo, que está precisando da nossa orientação. Muitas vezes o próximo está no nosso local de trabalho, e aí nós chegamos lá, nós sabemos que a pessoa está passando por um problema existencial, uma separação, uma doença na família, ou uma doença, a própria pessoa portadora de uma doença, porque em serviço comenta-se, e nós não somos capazes de chegar à pessoa e perguntar: fulano, fiquei sabendo que você está com algum problema, posso ser útil? Posso ajudar? Muitos me dizem: eu não vou nem perguntar porque eu já tenho os meus problemas, a pessoa vai descarregar o dela em mim, aí a coisa vai ficar pior. Quando nós não temos tempos para ouvir o próximo e socorrer, é porque a caridade ainda não é modus vivendi. Então notem que esse lema de vida fora da caridade e nossa salvação exige de nós muitas reflexões. Muitas reflexões. Porque o interessante da perspectiva de Jesus é que ele perguntou: qual dos três foi o próximo? Qual dos três foi o próximo? Nós nos tornamos no próximo do outro. Nós nos tornamos no próximo daquele que está caído, necessitando de socorro. Ser o próximo somos nós que decidimos, nós que escolhemos. Tornar a caridade um modus vivendi é decisão pessoal e íntima. E quanto mais nós vamos estudando a vida do Cristo, mais nós vamos nos tocando pela caridade. Porque a caridade encontrou a sua expressão máxima nas mãos de Jesus. Jesus curou leprosos, Jesus curou mudos, surdos, cegos, paralíticos, mas não curou apenas aqueles que traziam as deficiências materiais, curou muitos outros que traziam as enfermidades da alma, que traziam o ódio, a mágoa, os vícios, as paixões. Então nós vamos encontrar esta amplitude, essa diversidade da caridade na figura de Jesus.
Muitas vezes nós não nos tornamos no próximo daquele que está caído, necessitando de caridade. Passará outro e será o próximo. O sacerdote não foi o próximo, o levita não foi o próximo, mas o samaritano se converteu no próximo. Muitas vezes nós passamos, não ajudamos, mas outra alma querida passará e ajudar. Nós desperdiçamos a oportunidade de movimentar a caridade, movimentar o amor. Por mais que tenhamos problemas, por mais que tenhamos limites, a caridade será sempre onde nós encontraremos recurso para nos fortalecer. Porque quando nós nos envolvemos com o problema do outro, nós vamos perceber que o nosso problema fica muito menor. Quando nós vamos visitar locais onde há intenso sofrimento, locais miseráveis, materialmente falando, pessoas portadoras de doenças graves, e elas estão ali sorrindo, estão ali felizes, nós é que ganhamos muito. A caridade é ali uma via de mão dupla, porque quando movimentamos a caridade, a pessoa a quem socorremos é ajudada, e nós também somos ajudados, porque movimentamos a lei de amor. É por isso que dirá Paulo de Tarso no Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem no capítulo 15, ele falará: neste lema, fora da caridade não há salvação, está contido o destino do homem na terra e no céu. Na terra, porque todos aqueles que vivem à sombra desse estandarte, o lema da caridade, encontrará paz em suas vidas. Para aqueles que estão nos céus, porque quando praticaram a caridade na terra, estarão diante da graça do Senhor. Olha que profundidade. Então é a caridade, é o amor em ação que vai nos trazer paz de consciência, é que vai nos fortalecer para caminharmos em equilíbrio aqui na terra. É a caridade que será o nosso advogado do lado de lá, para que possamos despertar em regiões onde merecemos. Aonde despertarei após a morte? Aonde merecemos. Lei de afinidade. O perispírito vibra, reflete a nossa evolução e despertamos aonde merecemos. Quanto mais movimentamos o amor, quanto mais elegemos a via da amorosidade em nossas vidas, o perispírito vai ficando sutil, espiritualizado. E quando desencarnamos, por lei de afinidade, despertamos em regiões nobres do mundo espiritual, onde não ficaremos reclusos, onde não ficaremos ali presos, porque se movimentamos o amor, o nosso impulso será de logo continuar trabalhando o lema do fora da caridade não há salvação, do outro lado da vida, porque se aqui somos capazes de socorrer o próximo, lá também. É um hábito, repito, é um exercício, é um modo de vida. Certa feita meu pai teve um sonho dos mais curiosos. Ele sonhou que estava num local muito belo no mundo espiritual, conforme nos diz o livro dos Espíritos, era um êxtase, e ele, sentindo-se então feliz por estar num local de alta envergadura espiritual, ele se dirige ao espírito que ali estava próximo a ele e fala: por favor, permita-me aqui ficar, eu farei qualquer coisa, posso até varrer o salão para permanecer nesse local. Aí o espírito perguntou a ele: você varre a sua casa lá na terra? Não, nunca varri. Então vai aprender lá primeiro para depois fazer aqui. Aí meu pai despertou. Se nós não estamos acostumados a socorrer aqui, nós não estamos acostumados a socorrer lá. E no mundo espiritual vige duas leis: ou nós desencarnamos e damos trabalho, ou trabalhamos. Não tem outra, não tem meio termo. Ou damos trabalho ou trabalhamos. E se estamos acostumados a trabalhar, a movimentar o amor, a caridade, a se preocupar com o próximo, como aconteceu com o samaritano, a mover-se de compaixão para socorrer o próximo, certamente nós continuaremos essa tarefa de socorro ao próximo do lado de lá. Mas começou aqui, o exercício começou aqui. Então nós vamos vendo a beleza. Então vejam, ora nós nos parecemos com o sacerdote, porque na dúvida não ajudamos. Ora nós também nos parecemos com os religiosos, saímos do templo religioso e somos capazes de não movimentar a caridade, muitas vezes no lar, porque muitas vezes o próximo estará no nosso lar. Muitas vezes nós vamos até nos identificar, uma questão que eu achei interessante, eu estava pensando. Eu sei aqui que muitos podem ter tido esse raciocínio, mas olha que interessante. A gente, quando fala da parábola do bom samaritano, a gente lembra do samaritano, a gente que deixou de lado qualquer ranço, qualquer dificuldade, independentemente de quem fosse socorrer, o sacerdote, o levita.
a pessoa caída. Alguém já pensou no dono da estalagem? Porque o dono da estalagem fez caridade. Hoje, aqui em Cascavel, se eu sair aqui do centro e pegar uma pessoa que está caída na rua, com fome, cansada, essas pessoas, esses andarilhos, e eu adentrar um hotel aqui em Cascavel e falar, olha, essa pessoa está precisando de repouso, não tem teto, olha, eu vou deixá-la aqui, vou pagar 2 diárias, mas ela pode ficar aqui o quanto precisar, 1 semana, eu volto daqui 1 semana e pago o restante da diária. O dono do hotel vai ficar com a pessoa? Não vai ficar com a pessoa. Então o dono da estalagem também movimentou a caridade. Ele, na verdade, aderiu a uma caridade que já estava em ação. Que o samaritano chegou lá, cuida dele, 2 moedas, paga o restante. Ok, exerceu caridade. Ele não foi o autor inicial, mas ele aderiu à caridade. E muitas vezes nós podemos aproveitar isto. Há muitas caridades em andamento. Remanso Fraterno é um exemplo. Aqui em Cascavel, certamente tenho certeza que muitas entidades assistenciais que socorrem o próximo, atendem. A caridade é multifacetária. Crianças, idosos, jovens, prostitutas, adolescentes grávidas, é um trabalho vasto. Quando a pessoa quer socorrer, quer trabalhar, certamente encontrará o local para o trabalho. Então, muitas vezes nós aderimos a uma ação de caridade que já está em andamento, nos tornando um voluntário dedicado. Um voluntário dedicado. Muitas vezes nós vamos nos identificar com a pessoa caída. Porque muitas vezes somos nós que fomos assaltados pela vida. Somos nós que estamos em sofrimento. E muitas vezes o orgulho fala mais alto e nós não pedimos socorro, principalmente na casa espírita. O espírita tem vergonha de pedir socorro na casa espírita. Eu conheço amigos espíritas que falam, eu não vou no atendimento fraterno da casa espírita, que vão falar de mim? Eu vou chegar lá, vou falar que estou com depressão, eu vou chegar lá, vou falar que estou obsediado, as pessoas vão me julgar, que vão pensar de mim? Muitas vezes nós estamos caídos na estrada da vida, passando por lutas pessoais, desafios, e não exercitamos a humildade a ponto de chegar lá, socorro, estou precisando de uma ajuda. Muitas vezes nós somos a pessoa caída passando por um processo obsessivo grave. Notem a grandeza de Jesus. Porque as parábolas, como diz Emmanuel na obra O Consolador, são como sementes divinas, que desabrochariam ao longo do tempo. Hoje, com a visão espírita, nós conseguimos extrair muitos ensinamentos das parábolas. A pessoa vinha de Jerusalém a Jericó, descia. Jerusalém, conhecida como a cidade das religiões, a cidade da espiritualidade, embora lá, a época do Cristo, não fosse. Lá a religião estava contaminada por outros valores, mas era a representação, porque lá estava o templo de Jerusalém, lá estavam os doutores da lei, enfim. Jericó era uma rota de comércio, uma cidade próspera do ponto de vista material. Então, quando Jesus bolou essa história, olha a grandeza, um homem descia de Jerusalém a Jericó e foi assaltado pelos ladrões. Quando nós vamos perdendo a sintonia com as coisas espirituais e vamos priorizando o material, o ter, nós vamos perdendo a sintonia e somos assaltados pelos ladrões, pela obsessão. E muitas das vezes nós estamos passando por processos obsessivos, caídos, necessitados de socorro, e muitas vezes não temos coragem de anotar o nosso nome no livro de vibração da casa, não temos coragem, repito, de buscar o atendimento fraterno. Então muitas vezes nós nos identificamos com o caído. Muitas vezes somos socorridos, almas amigas, almas queridas, vêm, nos acolhem, nos socorrem, e cabe a nós levarmos adiante esta caridade que nós recebemos. Então a parábola terá muita aplicabilidade na nossa vida. Mas quando nós falamos de caridade, e aqui nós nos socorremos de uma palestra do nosso querido Raul Teixeira, tratando dessa mesma temática a respeito da caridade, dizem alguns estudiosos que o primeiro a enunciar a palavra caridade foi Paulo de Tarso. Paulo de Tarso. E na obra Liberta-te do Mal, de Divaldo, Joana de Anjos escreverá alguma coisa a esse respeito. E Raul também fará essas considerações na palestra referida. Porque quando Jesus foi crucificado e retornou à pátria espiritual, logo após passar aquele primeiro período de insegurança e medo, os discípulos,
em homenagem a Jesus, construíram a Casa do Caminho, nos arredores de Jerusalém, na estrada que levava a Jope. E ali foi o primeiro núcleo cristão de caridade, de acolhimento ao próximo. Porque ali os feridentos da alma e do corpo encontravam pouso, encontravam socorro. Nas traduções do Evangelho nós vamos encontrar que Jesus, ao falar, referia-se ao amor. Paulo utilizou a palavra caridade, que significa amor em ação. Naquela epístola famosa, ainda que eu falasse a língua dos anjos ou a língua dos homens e não tiver caridade, de nada me aproveita. De nada me aproveita. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu conhecesse as leis espirituais e morais, ainda que eu falasse a língua dos homens, conhecesse todas as leis da matéria, mas se eu não tiver caridade, de nada me adianta. Então Paulo teve a oportunidade de visitar a Casa do Caminho quando ela passava por uma dificuldade. Muitos os necessitados e pouco os recursos. E ele, notando que Simão Pedro se desgastava o dia todo atrás de doações, mantimentos, dinheiro, à noite o discípulo chegava cansado e não tinha sequer disposição para pregar. Tinha que descansar para no outro dia correr atrás. E Paulo de Tarso teve uma ideia notável. Ele falou, nós vamos pegar as pessoas que estão aqui socorridas, aquelas que já estão em relativas condições, que se curaram, que estão em processo de reabilitação, elas próprias ajudarão a manutenção da Casa do Caminho. Porque eu sou tecelão, Barnabé é oleiro, nós podemos ensinar a ela trabalho, tarefas, manufaturados, para que elas possam também trabalhar em favor da Casa do Caminho. Olha que visão! De não só socorrer, mas de dar dignidade. Caridade é isso, é dar dignidade à pessoa. Muitas vezes esses maltrapilhos da rua, eles ficarão felizes com uma moeda, com um pão, com um leite, mas ficarão muito mais felizes quando nós restituímos a ele a dignidade. Como é seu nome? Como é seu nome? O que está fazendo? Está de passagem pela cidade? Para onde vai? Tem família aqui? Não tem? Isso restitui dignidade. E Paulo deu a ideia de restituir dignidade. E foi feito. E deu outra ideia. Paulo também falou a Simão Pedro que havia os doadores, aqueles que ajudavam na Casa do Caminho, mandavam dinheiro, mandavam... né? E ele falou, traga essas pessoas para a Casa do Caminho, para que elas possam conhecer a realidade da Casa do Caminho. Para que elas possam ver o que está precisando. Porque às vezes nós somos doadores, somos voluntários de determinada entidade, mas nunca vamos. A gente está mandando açúcar e a entidade está estocando açúcar, está precisando de arroz. Se eu não for lá para ver, eu não sei o que está precisando. Às vezes está precisando de mais isto, mais aquilo, e nós estamos mandando aquilo que há de monte lá. E principalmente a nossa mão. Quando o jovem rico quis dar a Jesus dinheiro, naquela passagem do Evangelho do jovem rico, Jesus falou, não, dá-me a ti próprio. Jesus queria as mãos. Jesus quer as nossas mãos, para que possamos socorrer. Então Simão foi e convidou a esses principais doadores que fossem conhecer a Casa do Caminho. E ali então transformou-se nesse núcleo de promoção humana, para que aqueles que já reabilitassem pudessem socorrer. E notem que muitas vezes não fazemos isso. Muitos vêm ao templo religioso, à casa espírita, melhoram-se, readquirem saúde, lucidez, equilíbrio, e vão embora, ao invés de compartilhar o amor que receberam. Muitos vêm, recebem caridade, recebem amor no templo religioso, e depois ficam ali sem se preocupar, agora é minha vez, agora sou eu que quero socorrer, agora que estou bem, quero ser um voluntário, quero trabalhar, quero ajudar. E a casa espírita às vezes tem dificuldades em formar voluntários. Há pessoas que já estão ali há anos, 3 anos, lá no nosso centro em Itapetininga, pessoas que vão no Evangelho e Passe há anos, já readquiriram um relativo equilíbrio, conforme acontecia na Casa do Caminho, e nós fazemos campanhas, colocamos banners, convidamos para os cursos, para o estudo, e a pessoa, como nós dizemos lá em Itapetininga, finge-se de morto, né? Finge-se de morto, você está falando, a pessoa não é comigo. A pessoa foi beneficiada pela caridade do templo religioso, e agora não é capaz de restituir, compartilhar. Então são detalhes da caridade que nós temos que pensar, porque às vezes nós nos incorremos nessas falhas, nessas problemáticas da caridade. Então Paulo de Tarso foi o primeiro a usar a expressão caridade. Mas nós vamos entender a caridade também, conforme está em O Livro dos Espíritos. Olha a abrangência da caridade. Qual é
o conceito de caridade segundo entendia Jesus: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Notem a dimensão que a caridade ganhou em nossas vidas. O cristianismo, conforme nós comentamos ontem em Foz do Iguaçu, o cristianismo primitivo começou a perder o seu vigor quando a caridade ficou em segundo plano. Dirá o Emmanuel na obra Caminho da Luz do Chico que o primeiro abalo que o cristianismo sofreu foi logo ali no século II aproximadamente, quando alguns cristãos começaram a ir para os monastérios, sair da vida em sociedade, sair do contato com o próximo, para fugir da tentação do pecado. Iam aos monastérios orar, mais distantes do próximo. À medida que alguns cristãos então foram saindo da convivência com o próximo, do socorro fraternal, que a Casa do Caminho também ensinou, ali começa o primeiro golpe de abalo no cristianismo, dirá Emmanuel. Porque a caridade é a essência do cristianismo. Como nós dissemos, a expressão máxima em Jesus. A caridade, o amor em ação, nos dá saúde. A ciência de hoje estudou os efeitos da gratidão, os efeitos da caridade, os efeitos do bem, os efeitos do amor, e identificou que a pessoa que ama, a pessoa que é generosa, a pessoa que socorre ao próximo, o cérebro libera determinadas enzimas que se assemelham a fótons. O organismo estimula a produção de leucócitos e a pessoa terá propensão a ter mais saúde. É a caridade que nos permitirá moratórias. Moratórios, como o nosso querido Raul próprio conta, teve em sua vida, por conta do amor em ação, por conta da caridade. Raul teria que ter desencarnado num acidente de carro, conforme está na obra que fala da sua biografia, teria que ter desencarnado num acidente de carro em torno de 84, 85, e ganhou uma moratória. Quiçá há 3 anos o AVC o levasse, mas ganhou uma nova moratória. Por que ganhou moratória? Por conta da caridade, por conta do amor em ação. Mas todos nós podemos nos candidatar à moratória, através do amor em ação. Ser útil ao próximo, ser útil à sociedade, porque o cristão autêntico, ele é ativo na sociedade em que se movimenta. Na rua, no bairro, na cidade, participará de ONGs, participará dessas ações sociais que dignificam a cidade, que procuram resgatar aquelas pessoas que estão realmente como desvalidos na sociedade. Este é o amor. Então o amor produz moratória, porque Deus, percebendo que nós somos úteis a muitos, permite-nos que nós fiquemos um pouco mais aqui na terra, nesse processo de aprendizagem, porque o corpo é este vaso sagrado que nós recebemos de Deus. Caridade para com Ele, nos abstendo dos vícios, dos exageros, dos excessos, cuidando, como diz São Francisco de Assis, deste vaso sagrado, desse jumentinho que Deus nos concedeu. Há uma história na literatura espírita de uma jovem que fazia parte do seu mapa reencarnatório passar por uma violência sexual, um estupro, por conta de atitudes equivocadas em vidas passadas. E era a época de carnaval. E era uma jovem espírita, era uma jovem que entendeu o lema fora da caridade não há salvação. Não obstante jovem, tinha uma alegria, um prazer em ajudar o próximo. E era carnaval, cidade grande, o horário já era um tanto quanto perigoso, mas ela tinha o hábito de visitar uma pessoa de idade, uma anciã, onde ela lá levava a caridade material, alguns recursos, e caridade moral, a palavra. E ela mesmo diante do horário avançado, ora a Deus, pede proteção e vai. Quando ela terminou o atendimento, a caridade, indo embora para casa, alguns jovens alcoolizados se aproximaram dela e tinham a intenção de violentarem-na sexualmente. Mas pelo amor que ela movimentou, e estava movimentando em sua vida, ela ganhou mérito para alterar o seu mapa reencarnatório. Já não precisava mais passar pela violência sexual, porque ela elegeu por vontade própria o amor, e o amor por si só já trouxe aprendizado a ela. Ela não necessitaria mais da dor para despertar, porque elegeu o amor. E quando os jovens foram investir contra ela, a espiritualidade agiu, dando-lhe uns choques magnéticos, e os jovens dispersaram. Então nós vamos entendendo a questão de Paulo, né? O amor fora da caridade não há salvação,
atinge a nossa vida na terra e nos céus. Olha a amplitude da caridade, bem vivida e bem sentida. Moratória, saúde, alegria, paz de viver, paz do outro lado. Então a caridade realmente é a base da doutrina espírita, é a base do cristianismo. Mas nós vamos encontrar também, no capítulo 11, o Evangelho segundo o Espiritismo, aquele amor ao próximo como a si mesmo, uma lição que eu gostaria também de mencionar, que nós tivemos a oportunidade de escrever no Jesus, o Celeste Amigo. Porque lá está, e muitas vezes fala-se muito pouco dessa lição. Caridade para com os criminosos. É a minha área de atuação. Hoje em dia eu cuido de 6 unidades prisionais em Itapetininga, 10 mil presos. E a sociedade ataca o preso. Não, mas ele volta e apronta de novo. A reincidência é 70%. Quem é que dá oportunidade ao preso de resgatar a sua dignidade? Qual é o comerciante que, ao ser procurado por uma pessoa que quer emprego, e olhando a sua folha de antecedentes, ex-roubador, ex-traficante, ex-homicida, ex-estuprador, vai dar uma chance? Então nós queremos que os outros tenham virtudes, mas não damos e não criamos oportunidade para que a pessoa adquira virtudes. Há um preconceito social muito grande. Não precisa ir longe. Lá nós temos a Central de Penas Alternativas. Ali são reeducandos que praticaram um estelionato, reeducandos que praticaram um furto simples, estão cumprindo serviços comunitários. E a pessoa vai procurar emprego. Não, você já teve um furto, um estelionato, crimes mínimos, e a pessoa não dá oportunidade. Aí o preso cumpre a sua parcela de pena, sai em livramento condicional, em regime aberto, ou cumpre sua pena e sai. E aí nós queremos que ele, como num passe de mágica, possa ser reinserido na sociedade. E nós sabemos que as unidades prisionais, pelo menos em São Paulo, pouco educam os presos. Superlotação, 13 presos por cela, onde deveria caber 5. E o preso muitas vezes muda a sua vida, muitos deles, por conta da religião. Então eu fiquei sabendo que Cascavel tem unidade prisional, aqui Guarapuava tem. E quando vou às unidades prisionais, lá estão os católicos, lá estão os evangélicos, levando a palavra do evangelho aos criminosos. Levando a palavra do evangelho. E há espíritas que fazem essa tarefa de visita também. Então nós deveríamos pensar. Se aqui em Cascavel não tem, Guarapuava, é uma tarefa a ser pensada. Porque nós vamos lá falar do evangelho, falar do espiritismo aos presos. Caridade aos presos. Uma nova perspectiva de vida, para que ele possa refletir, mudar. Caridade para com os criminosos. Dar um voto de confiança a ele. Vale a pena. Às vezes são poucos. Olha como a lei de Deus movimenta as coisas. Antes de passar no concurso da magistratura, que o nosso querido Raul, que também foi nosso grande benfeitor, eu era oficial de justiça, e lembro uma vez que eu cheguei para o Raul e falei: e aí, Alessandro, como é que está? Ah, Raul, estou muito satisfeito como oficial de justiça. Ele olhou para mim, educando: ah, você não fez curso de direito para ser apenas oficial de justiça, você deve ser muito mais. Eu já estava acomodado como oficial de justiça, sequer pensava na magistratura. Aí ele veio, deu esse puxão de orelha que eu precisava, e depois fui estudar e passar na magistratura. Mas antes de passar no concurso, durante 1 ano, eu visitei uma unidade prisional em Itapetininga, fazendo a visita espírita. E agora, enquanto magistrado, estou cuidando das penas, não dos mesmos presos porque mudam, mas cuidando da pena dos presos. E meu pai tem uma história muito bela, caridade com o criminoso, porque eu ia numa unidade, meu pai e outros iam na unidade 2, e ali tinha em torno de 10, 15 presos, de 2.000, às vezes 10 se interessam, 15, porque eles têm que se inscreverem. Mas vale a pena. Uma alma que a gente mude, uma caridade que a gente movimente e toque uma alma, já valeu a reencarnação. E lá havia um preso que ele adentrava a sala de estudo espírita e ficava ao fundo. Não participava, não se inteirava, ouvindo, mas não participava. Sempre com o semblante sisudo, quieto. Algumas aulas. E certa feita meu pai foi conversar com ele e ele disse: não, eu realmente não entendo Deus, não entendo a vida, eu estou aqui preso sem merecer.
porque eu não pratiquei o crime. É lógico que é um discurso de muitos presos. Mas lá, diz meu pai, nos pareceu autêntico. Eu não pratiquei esse crime. Não pratiquei. E ele ficou durante alguns meses indo ao fundo, quieto, apenas prestando atenção, sem qualquer participação. Eu não entendo porque Deus fez isso comigo. Eu não entendo porque eu estou preso sem merecer, privado da vida em sociedade. Passou o tempo. E ele comentou com meu pai, mas eu impetrei um recurso de revisão criminal. Eu ainda espero obter a minha absolvição. Passaram-se o tempo, alguns meses, ele quieto na sala. Meu pai foi um sábado e eis que ele já não estava lá, o nome dele é Carlos. Carlos não estava lá. E aí veio um outro preso e disse, o Carlos conseguiu a revisão criminal. Ele foi absolvido pelo Tribunal de Justiça. Mas ele deixou aqui uma carta a você, umas breves palavras. Aí meu pai abriu a carta e disse assim, Ivan, no começo eu me questionava perguntando por que Deus me colocou aqui. Hoje, passado alguns meses, não obstante meu silêncio, hoje eu entendi porque eu fiquei preso sem merecer alguns meses. Foi para que eu pudesse ouvir Jesus. Porque se eu estivesse lá na sociedade, na rua, certamente eu não teria tido tempo para adentrar a religião e buscar Jesus. Hoje eu entendo que esses meses aqui, sem merecer, foi para que eu pudesse reencontrar-me na vida, reencontrar-me com o Cristo e mudar minha vida daqui para frente. Então, quando nós ouvimos uma história dessa, nós vamos ver caridade com os criminosos. Não é por acaso que Allan Kardec inseriu esta mensagem, para que a gente possa mudar a nossa perspectiva. Ter a alma fraterna, ter a alma caridosa. A alma fraterna, a alma caridosa, é aquela 886 do Livro dos Espíritos. É aquela alma benevolente, que quer fazer o bem a todos. É a alma indulgente, que tem a doçura por dentro, que entende os limites do próximo e quer mesmo assim socorrer sempre. É aquele que perdoa as ofensas alheias, porque quer doar um pouco a mais. Então é por isso que esta noite nós temos que pensar a respeito da caridade, sob todas essas perspectivas que nós abordamos, mas principalmente a alma fraternal. Aquelas pessoas que têm a alma fraternal, que vibra a caridade. Nós chegamos perto da pessoa e nos sentimos bem, acolhidos, a pessoa tem uma aura, a pessoa tem uma vibração que já nos acolhe, já nos socorre. O abraço da pessoa é um passe, porque a pessoa tem a alma caridosa. E é isto que a doutrina espírita tem que despertar em nós. Não é só a caridade ocasional. É mais, é isto e muito mais. É nos tornarmos uma pessoa, uma alma caridosa. Porque o convite de Jesus a nós, em todo o Evangelho segundo o Espiritismo, é sobre a lei de amor. Conforme diz Lázaro, quando Jesus anunciou a palavra amor, os povos estremeceram, os mártires embriagaram-se de esperança e deram as vidas nas arenas romanas. Amor, este é o grande sentido da vida. Caridade, amor em ação. Aliás, para finalizarmos, conta Humberto de Campos que o último ensinamento de Jesus na cruz foi a respeito da caridade. Nós lembramos do episódio da cruz, o último momento de Jesus, ele dizendo, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Mas narra Humberto de Campos que após esta frase de Jesus, nos segundos finais de vida física, quando já estavam prenunciando o desligamento da alma do Cristo do corpo para o seu regresso à espiritualidade, uma luz desceu do céu em direção à cruz. Espíritos luminosos começaram a descer em grupos na direção de Jesus. Um primeiro grupo cantando músicas celestes, músicas divinas, para que Jesus chegasse ao mundo espiritual ouvindo essas melodias divinas. Um outro grupo de espíritos ali estavam com ungüentos na mão, passando na ferida do Cristo no corpo, para amenizar a dor daquele momento final. Um outro grupo de espíritos, ligados à justiça, ali estavam anotando os nomes daqueles que foram responsáveis pela crucificação, direta ou indiretamente, para que em vidas por vindouras pudessem resgatar o compromisso que assumiram. Mas um espírito iluminado, mais iluminado que os demais, a sós, desceu, veio até Jesus e se aproximou. Colocou o ouvido muito perto da boca de Jesus. Jesus balbuciou algumas palavras
O Espírito se aproximou mais, Jesus balbuciou novamente as palavras, e eis que o anjo saiu em disparada, apressado, sem pensar. E aí Jesus então teria dito a ele, ao anjo da caridade: vai socorrer Judas, porque ele acabou de cometer suicídio e está precisando de ajuda. Então o último discurso de Jesus foi de caridade. Então que essas mensagens luminosas do Evangelho segundo o Espiritismo possam tocar as nossas almas. Que o Cristo possa tocar as nossas almas. Porque conforme dissemos no começo, o Espírito de verdade... Homens, nós vos convidamos a participar do divino concerto. E para que nesse momento especial da Terra, de transição, de mudança, de despertamento para a fraternidade, a única forma de nós participarmos do divino concerto é através da caridade, é através do amor, é através do socorro ao próximo. Divino concerto. Num concerto, há instrumentos maiores e há instrumentos menores. Há almas na Terra que já são grandes instrumentos e conseguem participar com mais intensidade, com mais ação dessa orquestração divina preparada para a Terra. Mas há outras almas, já despertadas pelo Evangelho, que ainda são instrumentos menores, nós, mas que já conseguimos produzir alguma melodia, já conseguimos participar desse divino concerto para a transformação da Terra. Porque Deus certamente conta conosco para este momento de transformação tão belo e tão especial pelo qual a Terra passa. Que nesta noite Jesus possa nos abençoar e que possamos começar a meditar sobre esse lema: fora da caridade não há salvação. Mas, sei que muitos aqui já meditaram exaustivamente, mas meditar a ponto de nós nos tornarmos uma alma caridosa, no lar, fora do lar, no trabalho, de dia, de madrugada, para socorrer este ou aquele, quem quer que seja, uma alma caridosa. Uma alma caridosa, para que quando chegue a hora de voltarmos ao mundo espiritual, que é inevitável a desencarnação, possa acontecer conosco conforme aconteceu com Paulo de Tarso, que nós citamos aqui a sua mensagem. Para que quando venha o momento da morte, conforme ele próprio diz, o soldado queria executar a sentença, decapitá-lo, ficou com receio, inseguro, diante daquela alma notável de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, percebendo a insegurança do soldado, diz a ele: soldado, cumpre com o teu dever, porque eu já cumpri com o meu. Então o soldado foi, deu um golpe inseguro e precisou de mais um golpe para decapitar Paulo de Tarso. Para nós, com a alma caridosa, chegará este momento da desencarnação e nós possamos olhar para o anjo morte: cumpre com o teu dever, porque eu já cumpri com o meu aqui na terra. Que Jesus nos abençoe e nos inspire hoje e sempre. Fiquemos em paz. Muito obrigado.